Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Nossa, o pessoal está com boa noite forte. Tomaram um copo de Toddy hoje, hein? Todo mundo com potência, graças a Deus. Primeira vez vindo na casa. Já moro em Cabo Frio há 21 anos, sou de Itaperuna. E falava assim, poxa, a única casa que não fui falar ainda, que me convidaram é Luz Esperança. Luiz Esperança. Aí eu mexi meus pauzinhos, né, que a gente tem que ser indicado, né, que ninguém convida um estranho, né? Aí falei com o Marcelo Turra, ele falou com alguém daqui, não lembro quem na época. Não, Lopes, já te indiquei lá. Aí falei com mais alguém, falei, mas não me convido, como é que eu vou entrar nessa... Que aqui no entorno, a gente, graças a Deus, a gente já conhece praticamente as casas todas, né? Até o brinco foi, eu preciso fazer a volta em volta do lago. Então a gente começou em Cabo Frio, aí Arraial, Figueira, Praia Seca, Araruama, né? Renascer, Allan Kardec e outras que tem lá, voltando aqui para o São Pedro, todas elas, né? Então faltei um ponto em aberto, precisamos conhecer. Então a alegria estar aqui com vocês, muito bom conhecer novos amigos. A gente conhecia algumas pessoas aqui já de vista, né? Silé já conhecíamos, o amigo já conheci de vista, Jade também. Então que Jesus nos envolva na proposta do estudo dessa noite. Hoje nós vamos falar, conforme foi indicado, né, do tema que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, onde no item 3 e 4, Jesus fala da porta estreita. Vou ler o trechinho aqui só para que os irmãos já entrem na vibração do estudo, para que nós possamos trabalhar juntos. Diz assim para nós do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, o caminho que ela conduz é espaçoso, e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreita o caminho que ela conduz, e como são poucos os que a encontram. Então aqui, não vamos adentrar mais, nos mostra para nós, Jesus nos fala dessa porta estreita. Trazendo para a nossa linguagem do dia a dia, o que seria uma porta, né? A porta é algo que separa um espaço do outro, né? Uma pequena fronteira. A gente abre aquela porta, vai estar no outro cômodo ou na varanda, então ela limita o espaço. A gente tendo uma porta, há um limitador de um ambiente para o outro. A nível de fronteira, podemos dizer também que existe porta, que são as fronteiras de um país para o outro. Mas aqui Jesus traz no sentido moral da palavra, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, que larga é a porta da perdição, ou seja, as portas da perdição no sentido de as ofertas do mundo, que nós todos, né, estamos sujeitos ainda, espíritos em provas e expiações. Essa porta é muito larga, porque ela nos oferece aquilo que na verdade nós gostamos. O Chico até fez uma fala certa vez, que disse assim, falando da paixão, né, da paixão desequilibrada. A paixão é como alguém que nos persegue, e nós ficamos loucos que ele nos pegue. Ou seja, as coisas que nós gostamos e não devemos mais ou não podemos mais, nos esforçando para não fazer mais, são muito grandes. Então é um desafio. Então constantemente, cada um de nós aqui tem seu ponto frágil, digamos assim, o calcanhar de Aquiles. Se bater naquele ponto fortemente, não é fácil segurar. É difícil, então por isso que Kardec, né, coloca para nós com muita propriedade, fora da caridade na salvação, ou seja, nós que temos nossas lutas interiores, estamos acostumados com a porta larga, adentramos num trabalho na casa espírita, nos esforçamos para nos tornar trabalhadores da casa, né, que às vezes a gente vem só para assistir a palestra, não está ruim, mas vamos dar mais um passo, eu quero trabalhar na casa, nos cursos, no que a casa oferecer, porque isso nos ajuda como? Envolvidos num trabalho de equilíbrio, que tem todo um tratamento espiritual que acontece durante uma palestra, por exemplo, nós vamos trabalhando as nossas companhias espirituais, e muitas delas nos acompanham há muito tempo, e se nós não somos perfeitos, a maioria não é perfeita ainda. Então, pela sintonia, essas companhias que estão conosco, nos vendo no trabalho constante, esforçando no bem, nos ajuda a nos moralizar, e as companhias também, ou eles mudam, ou eles falam assim, olha, vou largar o José Lopes, porque ele não tem jeito. Tem uma fala do amigo, xará até do Mário, esqueci o sobrenome dele, lá do Rio de Janeiro, do céu de Bento Ribeiro, um fortão, um gordo, não, Mário Cury. Ele em Bento Ribeiro, ele quando falava no CELD, ele falava que palestrante no Rio ali, para a redondeza onde ele morava, fazia palestra direto, né? E no CELD Bento Ribeiro, ele tinha um trabalho de
doutrinador no atendimento aos espíritos sofredores, que a gente falava de desobsessão antigamente, que não mudou o nome, né? Então, toda sexta acontece esse trabalho no Bento Ribeiro. E teve uma semana que antecedia naturalmente a sexta-feira, que ele falou que foi uma semana muito feliz, ele fez muitas palestras. E quando chegou na mesa mediúnica, ele para trabalhar, quando a médium incorporou um determinado espírito, o espírito olhou para ele, através da médium, e falou assim: você é um chato. Como você é chato, hein? Eu falei: mas por quê, meu irmão? Por alguma força que eu desconheço, me vincularam a você a semana toda. E a semana toda você falando, fazendo palestra, eu junto com você, amarrado entre aspas, né? Então, mostrando para nós a nossa responsabilidade. Às vezes certos espíritos são chegados a nós para que nós possamos trazê-los, uma força irresistível. Às vezes por uma necessidade os traz entre nós. Então ele teve que assistir muitas palestras, mas como ele não gostava daquelas coisas, achou um chato. Então nossas companhias espirituais, na medida que nós nos melhoramos, ou elas se melhoram também, ou elas falam assim: tchau para você, não quero isso não. Eu quero bar. Eu quero, não desmerecendo isso, né? Que é muito perigoso a gente falar mal de carnaval, de praia, de churrasco, não tem nada de pecado, é a forma como nós nos conduzirmos, né? Tudo, como diz Paulo, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode estar num ambiente desse familiar, um ambiente equilibrado, né? Então, nesse sentido. Então, irmãos queridos, para ilustrar para essa temática, eu trago uma passagem muito conhecida do Evangelho de Jesus, que traz uma personagem que o Cristo alertou sobre a necessidade de transpor a porta estreita, que é Maria de Magdala. Todos conhecem a história de Maria de Magdala, não conhecem? Quem conhece? Então vou escolher um para vir falar a história aqui que eu não sei direito. Maria de Magdala, que bom, muito bom. Quem não conhece, está no livro Boa Nova, do Humberto de Campos. Tem o Divaldo, que faz aquele jeito maravilhoso dele de desenvolver, tem uma fala sobre Maria de Magdala. Então, nos fala o Evangelho, Humberto de Campos, através do Chico Xavier, no livro Boa Nova, que Magdala, a cidade de Magdala, era um ponto na época do Cristo, na época de Jesus, um ponto muito, entre aspas, muito frequentado pelas grandes autoridades. Um clima, uma região muito quente, e o clima daquela região de Magdala é melhor que a vizinhança. Diz que até Cleópatra foi passar férias já lá na época. Era um lugar bom, casas boas, o comércio era muito ativo, vinha muitos estrangeiros negociar tapetes, perfumes, o que se negociava na época. Um câmbio, né? Digamos assim. Então, nessa cidade, era uma cidade muito movimentada. E Maria de Magdala, como nos conta também os evangelhos, era uma mulher, Divaldo até diz assim, né, de beleza peregrina, ou seja, uma beleza jovial. Diz que era a mulher mais bela daquela cidade ou daquela região. Aí a gente fala, meus irmãos, eu até brinco com o meu irmão Mário, a gente quer crescer, ser bonito, ser rico, ser atlético, ser famoso. Olha que perigo! E a gente olha, por exemplo, aqueles que assistem ainda televisão, novelas, hein? Vamos pensar nos galãs, nas mulheres belas que tem até hoje. É uma prova dificílima. Eu sei que muitos deles sucumbem nas drogas, em doenças, muitos deles, não todos, né? Tudo tem exceção, porque é muita ação. Imagina um homem muito belo, famoso, rico. Ora, se não estiver bem resolvido, é sinal de queda. Então, Maria de Magdala, com sua beleza, e nos conta o Evangelho que ela se tornou uma cortesã, ou seja, uma prostituta de luxo. E ganhou muito dinheiro com isso, que ela recebia os príncipes, as grandes autoridades romanas na sua casa. Ela tinha toda uma estrutura montada na sua casa de beleza, jardins, dançarinas, alimentos. Ela era uma mulher rica e recebia seus clientes com toda a beleza. Mas nos conta esse Evangelho, através de Humberto de Campos, que ela tinha umas crises que de tempo em tempo ela sucumbia sobre essas crises. E no momento dessas crises, ela se fechava num quarto escuro, não recebia ninguém, a casa se fechava e ela ficava no estado de crise. Alguns evangelistas falam que ela recebia 7 demônios, né? Então vamos pensar assim, demônios, hoje onde nós estudamos a doutrina espírita, nós entendemos que são espíritos obsessores. Aquele demônio que a gente já ouvia no passado, nós não podemos conceber. Porque se existe demônio, quem criou o demônio? Foi Deus. Então Deus criou o mal? Então, de jeito nenhum. Então, espíritos equivocados. E o tempo passou, essa mulher, certa feita, ela deu socorro ao mendigo, um homem tomado de lepras. Ela via sendo carregada pelos escravos, aquela viteira, né? E ele
parou na frente do veículo e pediu para ela uma moeda. Ela olhou e disse assim: senhora, me ajude, eu tenho a lepra, a hanseníase, né? Ele abriu as vestimentas e mostrou o corpo todo tomado de chagas. Me ajude que eu estou indo de encontro ao Messias, ele está na região distante e para mim lá eu preciso de recursos. E ela jogou uma moeda de ouro para ele, que tinha um valor considerável, e disse para ele assim: olha, se você o encontrar, volte para me avisar, porque você tem a lepra do corpo, eu tenho a lepra na alma. E o tempo passou, Maria de Magdala, nesse processo na sua casa, as lutas, as dificuldades. Certa noite, que ela estava em crise, fechada a casa, ouve-se, vamos levar aqueles portões, que hoje tem alguns aí que tem aquela argola que você bate, né? Na época não tinha luz elétrica, não tinha campainha, né? Pá, pá, pá. Um barulho, o segurança da casa, a casa era muito organizada, foi lá ver quem era e quando abriu, o mendigo, o tal. O que deseja? Quero falar com a senhora. A senhora não atende hoje. Preciso falar com a senhora. Ela me espera, eu tenho algo para ela. Olha, a senhora não recebe nem príncipes hoje, quem dirá o mendigo? Eu preciso falar com ela, senão vou fazer um escândalo aqui. Foi engrossando o caldo. E nós sabemos que nesses momentos, irmãos queridos, tem nossa ação, né, nossa mesmo, existe toda uma ação espiritual também. Há quem é contra o socorro e aqueles que querem resolver os problemas, né? Nós sabemos que quando nós abrimos o coração e já merecemos o resgate, forças poderosas agem para que aconteça o resgate. Então, ele abriu o portão, ele entrou no pátio e num momento de distração ele entrou para dentro da casa. E a serviçal, vendo que ele já ia em direção do quarto, correu lá para colocar uma vestimenta da senhora. E ele entrou no quarto. Diz que o quarto totalmente escuro, aqueles incensos acesos, formando aquelas imagens naquele escuro do quarto, e ela com o olho semicerrado, naquele estado de apatia, totalmente, entre aspas, dominada. Aí vamos lembrar o que acontece, a orientação que nós recebemos dos bons espíritos, e que Kardec fala no Livro dos Médiuns, de maneira com muita propriedade. Leon Denis, no Invisível, fala também. Quando nós estivermos com a pessoa, por exemplo, imaginemos que aconteça de na nossa casa espírita alguém incorporar no meio da palestra, que não é impossível, não é algo de frequência, mas pode acontecer. E nós sabemos que um dos procedimentos é o quê? Chamar a pessoa, abre o olho, fulano, Maria ou Pedro, se possível pelo nome se conhecer, olha para mim, desligar, tentar desligar esse vínculo, né? Se possível algum passe dispersivo. Então esse homem, naturalmente intuído, ele chegava para a senhora e via que ela estava, na linguagem do nordestino, grog, zonza. Ele pegava no braço dela e sacudia. Tipo assim, vem, né? Como nós fazemos com aquele que está tomado de uma ação espiritual. E movimentava e falava assim: eu encontrei o mestre. Senhora, olhe, abriu. Ele me curou a lepra. Ele pode curá-la, senhora. E ela meia zonza assim: ele não me receberia. Ou seja, naquela época, naquela sociedade, a mulher muito ainda discriminada, e principalmente ela, porque naquela época a mulher que era adúltera tinha acontecido com ela, agora o castigo, ser lapidada, morrer a pedradas, não era isso? Nós temos o caso da mulher que foi pega em adultério, mas ela, por ser poderosa, e os poderosos que tinham poder não queriam isso para ela, ela podia tudo. Senhora, disse o mendigo, ele almoça, ele janta com os moradores de rua, ele janta com as mulheres de má vida, ele vai recebê-la, senhora, ele é diferente. Senhora, e movimentando, no momento ela bateu palma, veio a serviçal, a vestiu, ele disse para ela: olha, ele está hoje do outro lado do lago, em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, vamos lá, senhora. E insistindo, ela chamou o barqueiro, o remador, tinha um barco, fosse os tempos todos de uma marina, né, como a gente fala hoje, né, uma marina nos fundos da mansão. E ela naquele estado, disse que era uma noite de lua maravilhosa, o barco saiu cortando aquelas águas do lago de Genezaré, em direção à casa de Simão Pedro. Tempos depois ele chega no outro lado da margem, ela desce e nos conta, Divaldo, também Humberto de Campos, da beleza da praia, Seixos, Búzios, toda a beleza daquele ambiente. Ela meio ainda não estava totalmente refeita daquela ação espiritual. A porta entreaberta, e aí nesse momento ela travou. Porque, meus irmãos queridos, nós sabemos das nossas lutas. Muitas vezes aqueles que carregam grandes culpas interiores, que era o caso dela, se via como uma pecadora, né? Ela pensou assim: eu não posso, eu, uma pessoa suja,
Ele não vai me receber. Então nós muitas vezes impomos isso a nós também, diante das nossas limitações. Então ela encontrou a barreira emocional, psicológica, ela não conseguia avançar. O mendigo empurra ela entra para dentro do salão. E o dia nos conta, Divaldo, que Jesus estava sentado de costa para a porta, e ele vira e os olhares se encontram. E ele sorri: Maria, que bom que viestes. Tudo com minhas palavras, tá, meus irmãos? E ela: Senhor, me conhece? Maria, eu sou o bom pastor, eu conheço todas as minhas ovelhas. Isso é bom nós sabermos, que nenhum de nós está ao léu, né, meus irmãos? Que às vezes somos visitados, viemos do período da pandemia, lutas, muitos de nós teve entes queridos que desencarnaram. Temos um país lindo, maravilhoso, temos momentos felizes, mas todos nós temos momentos difíceis também, lutas imensas, financeiras, emprego, de saúde. São coisas que o nosso mundo comporta, de tal forma que a gente não pode dizer que aqui é um mundo feliz, é um mundo de provas e expiações. É só tristeza? Não. Estava vendo um amigo quando eu cheguei aqui molhando o jardim, é o que eu mais gosto de mexer com as minhas plantas. Tem momentos felizes, né? Eu sou avô, que maravilha ser avô. Então há momentos bons. Então Maria se joga aos pés do Cristo, chorando diante daquela emoção, diante daquela vibração. E ela, como mulher que fora cobiçada a vida toda, ela percebe na fala dele, no olhar dele, que ele não olhava ela como uma mulher, com desejo do homem pela mulher. Olhava como um pai, com carinho, com respeito. Ela não era acostumada com isso. Ela sempre foi um objeto desejado por todos, grande beleza. E ele começa a conversar com ela: Senhor, eu sou só podridão. E em algum momento ela pergunta para ele: o que eu faço, Senhor, da minha vida? Que nós todos precisamos de um bom conselho, né? Quem não quer um bom conselho, né? E isso é até perigoso, que às vezes a gente elege falsos cristos e falsos profetas, né? Chegamos na casa tal, tem a pessoa tal que vai te dizer o que você tem que fazer da vida. Claro que um bom conselho é sempre bem-vindo, mas temos que passar pelo crivo da nossa razão sempre, nosso livre-arbítrio. O Cristo disse para ela assim: Maria, cuide dos teus filhos. Ela responde: miserável que eu sou, Senhor. Apesar de ter tido vários homens, eu não fui acariciada com um filho, eu não tenho filhos. Maria, não digo aquele filho da carne, mas os filhos que não têm mães, que estão por aí, as mães que não têm filhos. Quem será mais meritório? A mãe que cuida do seu filho, vamos dizer assim, consanguíneo, ou aquela que cuida dos filhos que estão abandonados sem mãe? Cuida dos teus filhos, Maria. E ela repete das lutas dela, que ela é pecadora, das dificuldades, e fala: Maria, lembre-se das ruínas. Imagine um muro velho quando ele cai pelo tempo. Quando chega a primavera, ramos de flores sobem sobre ele e coloca flores lindas. Ou seja, mostrando para ela o trabalho da transformação. E no final diz para ela assim: Maria, te esforça por passar pela porta estreita. Tem uma porta estreita. E essa porta estreita, meus irmãos, é para todos nós. Todos nós estamos, de alguma forma, caminhando para essa porta estreita, onde nós temos que desinchar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que muitas vezes temos muito forte, porque quando chegar nessa porta estreita, se tivermos muito inchado, nós não conseguiremos passar. Seremos retidos, a vibração não vai condizer com aquilo ali. Maria sai dali feliz, aquelas perturbações todas tinham sido desvinculadas na presença do Cristo. E nos conta Humberto de Campos que ao chegar na sua casa, já o dia amanhecendo, as mulheres falavam assim: a prostituta ficou louca. Ela jogava as coisas pela janela, tapetes persas, várias coisas que ela adquiriu, porque tudo aquilo era fruto do trabalho dela de prostituta. Então ela achava que aquilo tudo era sujo. Desfez de tudo aquilo e levou com ela só poucas roupas, dizem que é só um vestido e um perfume que a mãe havia dado, muito valioso para ela. E saiu, largou tudo. Até difícil a gente conceber isso no dia de hoje, né? Como é que pode, né? E Maria vai em busca do movimento que seguiu Cristo. E ela se junta com as mulheres do Evangelho, Joana de Cusa, Maria, mãe de Jesus, e ficam sempre nas praças públicas onde o Cristo trazia suas máximas. Ela ficava na periferia, no entorno, socorrendo as crianças, fazendo curativo num aleijado, num mendigo, sempre tendo aquele trabalho assistencial junto com as outras mulheres, e sempre acompanhando, por longo período. E ela nunca mais teve, quer dizer, até esse momento ela não tinha tido mais um contato direto com Cristo, só à distância.
E nos conta que certa feita, um fariseu muito famoso daquela região, Simão, ele dizia que ele era aquela pessoa que gostava de chamar celebridades. Vamos pensar assim nos tempos de hoje, nos programas que tem aí nas redes de televisão, convidar um famoso jogador de futebol que está no auge, convidar um cantor ilustre, isso é muito comum, né? Que dá ibope, dá audiência. Então ele gostava de ser ibope. Então ele convidou Jesus para ir jantar em sua casa. Jesus podia levar alguns amigos com ele. Jesus foi com 2 ou 3 apóstolos. Eles até acharam, não entenderam porque Jesus aceitou o convite do homem sujo, homem pecador. Porque sobre os fariseus, vamos lembrar, os fariseus são aqueles, existem outros, que têm o encargo de ter acesso às escrituras sagradas dos templos, pegar aqueles rolos, pergaminhos que na época não tinha papel, o povo não tinha acesso às escrituras, que era difícil fazer uma cópia, era em couro de animal, era difícil preparar aquilo ali. Então eles liam as máximas nas praças públicas, nos templos, andavam super bem vestidos, eram tidos como pessoas, entre aspas, santos. E se nós pudermos ver, foram praticamente os únicos fariseus, sacerdotes, levitas, escribas, que Jesus jogou mais firme. Lembra a passagem que falou? Fariseus são como túmulos caiados por fora, branquinho, mas cheio de podridão por dentro. Ou seja, conhece a verdade, conhece as leis, mas não praticam. Então Simão recebe Jesus no jantar. Jesus chega, Simão o cumprimenta à distância e indica o assento para Jesus. Jesus vai e senta e começa, entre aspas, né, os garçons da época servir os alimentos, as dançarinas dançando. E Jesus ali tranquilo, se alimentando de maneira tranquila, frugal, como diz Divaldo. Quando começa, e Simão observando Cristo, viu que ele era diferente, que ele tinha uma vibração diferente dos profetas de outrora. Olhando à distância, um homem astuto, e de repente começa um tumulto, um burburinho. Entrou a mulher esbaforida, digamos assim, era Maria de Magdala. E ele, ao ver aquela mulher, pensou assim: como é que pode essa mulher imunda vir pisar na minha casa? Ela era conhecida, os seguranças tentando segurar ela, e ela olhou para Simão. Ele tremeu na base, que ele era um cliente dela também. Essa mulher vai contar as coisas aqui, eu estou frito, né? Aí ele sentou. Era um hipócrita, né? Sentou, perdeu as forças, e ela veio e se atirou nos pés do Cristo, e nos fala no Evangelho, Humberto de Campos nos fala no livro Boa Nova, que ela chorava tanto que ela lavava os pés do Cristo com as lágrimas e enxugava os seus cabelos, o perfuminho passava nele. E Jesus se dirige a Simão Pedro, ela ali naquela posição: Simão, sei que és um homem astuto. Não, que isso, Senhor, o pessoal que fala, homem próspero, não, nada disso. Simão olhou e fazia uma pergunta. Existiam 2 homens, vou trazer um número aqui por minha conta. Um devia 100 mil reais, na nossa linguagem de hoje, para o seu credor. O outro devia só 10 mil reais. O credor perdoou a ambos. Simão, qual que mais ficou agradecido com o Senhor? Senhor, naturalmente que devia 100 mil, né? Muito mais dinheiro. Respondeste bem, Simão. Eu, quando cheguei na tua casa, manda a lei da época deles, né? O Senhor não me deu os beijos no rosto, que era uma forma deles receber os convidados. Você não me apresentou a água com a toalha limpa para me lavar meus pés. Essa mulher, porém, veio, lavou meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Mulher, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, vai, não peques mais. Ela saiu sorrindo, feliz da vida. E prossegue esse caminho nessa belíssima conto. Em algum momento, nós sabemos, as coisas foram ficando mais difíceis e o Cristo é preso. E ela acompanhando, os discípulos, nós sabemos que fugiram, muitos deles, e ela acompanhando junto ali do Cristo, não entendendo o que estava acontecendo, sofria junto. Cristo foi crucificado, ela acompanhou todo o processo junto com Maria. O Cristo foi sepultado, como nós sabemos, entre as rochas. O tempo passou, e ela ali naquelas lutas, e foi certa feita ela e 2 outras visitar o túmulo, viu o túmulo entreaberto, ficou preocupada. 2 saíram para avisar os apóstolos, e ela ficou só no túmulo quando Cristo se colocou diante dela. Ela, em princípio, achou que era o homem que cuidava dali do jardim, das coisas. Quando ela olhou bem, viu que era o Cristo.
Até tem a passagem que ela tentou tocá-lo e ele disse: não me toque, eu ainda não fui na casa do Pai, nos mostrando a parte mediúnica das lutas do Espírito. Vá, Maria, e avise aos outros que eu voltei. E nos conta que ela saiu disparada, feliz da vida. E quando ela chega diante do grupo, estava todo recolhido dentro de uma casa, amedrontados naturalmente pela perseguição, todos com medo naturalmente, e ela chega e diz: ele voltou. Que as profecias, Jesus veio cumprir as profecias, como nós sabemos, né? Os profetas Jeremias e outros daquela época antiga que trazia fala sobre a vinda do Messias. Ele cumpriu todas elas. E o pessoal olha para ela, ele voltou e apareceu justamente para você. Aí novamente vem à tona as lembranças dela, da vida dela, né? Aquilo que nos persegue, né? Que às vezes, gente, sabe o que acontece? Às vezes uma pessoa, vamos pensar assim, aqui no nosso bairro, um jovenzinho aí, um adolescente, pula no nosso quintal, a gente pega ele roubando alguma coisa e foge. Você viu. Sabe que ele mora por ali, você conhece ele, conhece a família dele, aquilo ali a gente registra. Às vezes o cara depois está com 30, 40 anos, trabalhador e tudo, você olha para ele e lembra daquela cena, né? Aquilo marca, nós marcamos muito as fragilidades, só que nós também temos as nossas. O Cristo não falou? A medida que usares para medir, essa mesma medida será usada no dia do seu julgamento. Então nós temos uma dificuldade muito grande de apagar certas coisas. Mas se nós fazer uma retrospectiva, será que nós em algum momento não fizemos alguma coisa equivocada? Quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Então é o estado do perdão. Então, prosseguindo, mãe de Jesus levanta e abraça Maria e diz: eu creio em você. Coração de mãe, né? Ele apareceu para você, eu creio. Aí depois teve os episódios que ele apareceu em Emaús para dois discípulos, 2 apóstolos. E finalmente ele apareceu para todos. Ali até tem a passagem que Tomé questionou Maria: só acredito se eu tocar nas chagas. Jesus apareceu e falou: Tomé, toque nas chagas. E ele conviveu algum período curto com as pessoas, depois retornou à pátria espiritual. E nos fala que nesse momento a estrutura do grupo começou a se separar. Alguns foram para uma região, outros para outra, foram um grupinho desmanchando, e ficou Maria e Pedro junto. Maria disse que ia, Pedro disse que ia para encontrar com Tiago. Ela falou: Pedro, deixa eu ir com você. Aí Pedro: Maria, és mulher, não posso ir com você. Novamente ela lembra do passado dela que vem à tona, né? As lutas. Mas ela pensava assim, nas palavras do Cristo da porta estreita, a necessidade de expurgar aquelas lutas que ela trazia no coração. Então, aquele processo de humildade que ela recebia, aqueles impactos, que ela tinha que ser humilde, era um tratamento espiritual. Ela entendeu, ele foi embora. E nos conta que ela ficou correndo atrás de empregos, e as mulheres que detestavam ela, faziam a chacota dela. Era para arrumar um trabalho, para se alimentar, era difícil. Tinha dia que ela passava fome. E os homens passavam por ela e falavam assim, os ex-clientes: és bonita ainda, volte, nós te daremos tudo. A porta, né? Aí vamos pensar assim: eu parei de beber, né? Não bebo mais, fui um alcoólatra. Aí em algum momento vem a oferta, né? É a porta estreita. Meu Deus, eu quero muito. Aí a porta estreita diz: mas eu não posso mais. Eu fico pensando, sabe o que, amigos queridos? Eu até falo isso. Eu sei que aqui nessa casa abençoada vocês já passaram por isso, né? Vocês já passaram a porta estreita. Eu que não passei ainda. Vamos pensar assim: cada um olhe para dentro de si e vê a sua dificuldade, em qualquer campo que seja, da bebida, do cigarro, do sexo, que é um dos pontos mais críticos. Será que eu melhorei mesmo? Eu pergunto isso para mim. Ou eu não estou tendo a oportunidade de estar diante do ponto que eu sou frágil? Então a oração que eu penso: Senhor, me ajude, que eu não passe onde está aquilo que me atrai, que eu corte caminho, que eu posso passar e ficar. Então isso é sabedoria, que nós somos frágeis. Então às vezes você: não, eu estou bem, eu já superei. Mas se a oferta vier diante de você, é difícil. Então oração, né? Oração, livramento. Tem uma fala que diz assim, né? Tá na Bíblia, né? Não tentareis o Senhor vosso Deus. Que tem irmãos, né, com todo respeito, que dizem assim: eu estou com Deus, eu entro em qualquer lugar, eu entro em comunidade violenta, eu me boto de frente do canhão, eu estou com Deus. Não faça isso, meu irmão. Deus ajuda quem se ajuda. Então, sabedoria é se conhecer. Deus é por nós, mas a parte pequenina que cabe a nós temos que fazer. Maria
Então, sendo assediado pelos homens ainda, nas lutas que ela travava, ela ficava muito acompanhando as margens do lago. E um dia estava com fome, não conseguiu trabalho, nada, com muita fome. E a hora já ia avançando, entrando à noite, ela viu um barulho. Era barulho de matracas, pedaços de madeira batendo uma contra a outra. Porque a lei da época, quando viessem pessoas com hanseníase, lepra que se falava, eles tinham que ir avisando para as pessoas saírem para não correr risco de contaminar. Sair até da direção do vento, né, digamos assim. Então eles tinham que identificar que estavam passando. E vinha uma caravana enorme, alguns de cavalo, alguns a pé, desculpe, crianças, senhores, pessoas com membros amputados, deformados pela doença. E ela ficou observando, eles chegaram diante dela, e ela perguntou para eles, onde vais? E eles falaram, nós viemos, disse a região distante que eles vieram. Sabemos que existe aqui um rabi que cura a lepra, viemos em busca do socorro. E ela olha para ele e fala, ele já foi. Conta o que aconteceu, diz que eles desanimaram, foi assim, ficaram arrasados, né? E ela vendo a tristeza deles, eles formaram uma fogueira na beira da praia e repartiram o pão com ela. Ela comeu junto com eles o alimento deles, que para a pessoa que tem dificuldade seria difícil, né? Pães que foi manuseado por pessoas doentes. Ela comeu com eles e falava do Evangelho naquela noite ali na praia, enchendo o coração deles de esperança, falando para eles da vida futura, das promessas do Cristo. E eles se refazeram. De manhã, chegam as autoridades e expulsam os leprosos. Diz para eles que eles não eram daquela região. Existe aqui perto o Vale dos Leprosos. Vocês podem ir para lá, perto de Jerusalém. E eles foram de um. Quando eles distanciando, já virando uma curva, ela sozinha, viu uma criancinha dando tchau para ela, desse grupo. Ela pensou assim, eu não tenho ninguém mais. E nos conta Humberto de Campos que ela foi com eles para o Vale dos Leprosos. Naquela noite, chegou toda aquela comitiva, lá já existiam outros que já viviam lá. Entra uma mulher bela naquela região tão sofrida. E nos conta Humberto de Campos que toda noite, quando eles se reuniam em torno da fogueira, ela vinha falar do Cristo para eles e dizia assim, a vocês os leprosos, e trazia as máximas do Cristo, como nós temos hoje no nosso Evangelho. E falava das promessas, da necessidade, do esforço, falava do amor, do perdão, de entender que nós éramos muito mais do que corpos, enchia o coração daquelas pessoas de alegria, onde a alegria passou a habitar aquele vale de tristeza. E nos conta Humberto de Campos que 10 anos após ela estar ali, ela estava banhando numa cachoeira onde eles usavam a água da cachoeira, ela percebeu no busto uma coloração diferente, pegou um graveto e espetou, é o teste de antigamente, né, de saber se era doença, e viu que ela tinha absorvido a hanseníase. E naquela noite, e ela pensou assim, diz Humberto de Campos, eu que pelo corpo pequei, fiz tanto mal, pelo corpo eu vou me curar, entendendo que era um processo expiatório, digamos assim. E aquela noite, depois da descoberta, ela sobe para falar com eles do Evangelho e diz assim, a nós os leprosos. E nos conta que 20 ou 30 anos depois, não me lembro bem, aquela beleza não existia mais. As orelhas carcomidas, as paredes do nariz, os dentes haviam caído. Aquela beleza peregrina, jovial, não existia mais. Estava alquebrada pela idade e pelo tempo, a ação da doença. E ela sente no coração o desejo de ver Maria, mais uma vez Maria, mãe de Jesus. Sabia que estava em Éfeso, que não era perto. E ela disse para os amigos, olha, eu vou visitar Maria. Meu tempo é curto, eu preciso vê-la mais uma vez. Eles diziam, não vá, você está muito frágil, eu preciso ir. Pegou, não sei se é da época de vocês, um embornal. Embornal da roça, né? Vocês não conhecem essas coisas não, né? Meu pai. Embornal da roça, vocês não conhecem isso não. Pano de saco feito, né, com alça, né? Colocou o que ela podia carregar ali de alimento e seguiu viagem a pé. E ao longo da estrada, algumas pessoas davam alimento para ela, outros jogavam pedra para expulsar ela como se fosse um animal leproso. E ela foi e nos conta Humberto de Campos, quando ela conseguiu avistar as casas de Éfeso, ela estava tão frágil que ela caiu naquela areia quente, desfalecida, e ficou delirando, caída ali, falando de Maria e de João, que estava morando com Maria, né? Alguns evangélicos passavam por ali, alguns cristãos, aliás, passavam por ali, viram ela falando de Maria, a acolhem e levam para casa de Maria. Lá chegando, Maria olha para ela já não conseguia ver mais nada, estava delirando. E vê, né, a transformação daquela mulher tão linda, o que restou daquela mulher.
Mas, como falam para nós os estudiosos, o Humberto Campos fala, mas o coração não cabia no peito. O exterior tinha se destruído todo, mas o amor estava. E ela teve 2 noites difíceis, delirando, não conseguia ver nada, e em um determinado momento ela se desprende do corpo, o desencarne acontece. Então o que a gente aprende nos estudos espíritas? O espírito deixa o corpo quando o corpo morre. Não é que o espírito fala assim, José Lopes, vou te largar, vou embora, hein? Eu caio duro, não. Morre a estrutura orgânica, o espírito se desprende do corpo. Então ela se vê flutuando acima do corpo e nos conta Humberto de Campos que ela recupera a sua beleza jovial. Aquele corpo cansado fica e ela, pelo pensamento, lembra do lago. Genezaré, Tiberíades, Mar da Galileia, né? Tem 3 nomes. E pelo pensamento ela se vê na beira do lago, ouvindo os pássaros cantando, a beleza daquela água, com leveza, com energia. Ah, fico pensando nós, gente, quando se encarnar, espero que a gente chegue lá bem, né? Maria estava leve. E ela, olhando aquelas belezas, ela vê que algo vinha sobre as águas em sua direção. Em instantes, Jesus colocou diante dela. Ela ia se ajoelhar, ele a abraçou e disse, Maria, vinde comigo para o lugar que eu preparei para você. Transpusestes a porta estreita. E ela é levada para regiões sublimes. Então, irmãos queridos, essa pequena fala que eu acho que cabe bem nesse tema de hoje, é para nos ajudar a compreender que para ela foi uma luta muito grande, muito hercúlea, digamos assim. Nós hoje vivendo em outros tempos, temos lutas, temos, mas nós não temos a dificuldade dos cristãos primitivos, na época de Jesus, dos anteriores, na época de Moisés, que era muito mais duro. Hoje nós temos, digamos assim, mais liberdade para desenvolver nossa crença. A doutrina espírita vem nos ajudar a respeitar as outras crenças. Tem uma fala, eu não sei se está no Livro dos Espíritos, eu peço desculpa, que diz assim, uma pergunta: qual é a melhor das religiões? É levada aos espíritos superiores. Não lembro qual a pergunta. E os espíritos respondem o quê? A que mais fizeram homem de bens. Então, ser espírita, qual a vantagem de ser espírita para nós? É ter compreensão do mundo espiritual, da lei de causa e efeito, sim, e saber que a vida continua, que nós voltaremos do corpo. Mas se houver uma pessoa que nasceu, por exemplo, lá no meio do mato, que não sabe de religião, não sabe de nada, mas pratica o bem, e eu que sou cheio de informação não pratico, ele vai estar na minha frente. Então o que vale é a obra. Então o estudo, as reflexões, é para nós usarmos para nós mesmos. Tem uma amiga, até conhecida do Mário, não vou falar o nome da pessoa, que virou para mim e falou assim: Lopes, sabe por que eu não faço palestras? Pessoa com muito conhecimento. Que eu acho uma hipocrisia. Nós falamos aquilo que não fazemos. Eu falei, mas quem vai fazer palestra, minha irmã? Então, só se é Jesus. Todos nós temos problema. E quem fala é o que mais precisa ouvir, né? Porque imagine vocês, nós aqui, os companheiros que desenvolvem o trabalho da divulgação, a gente vai em várias casas, digamos assim, faz palestra aqui, ali, faz online, ficamos uma cara bem conhecida de pessoas que a gente nem conhece às vezes. Imagine, nesse período do verão, eu moro lá perto da Vox, de Cabo Frio, atrás da Estácio, vizinho do Manel Correia, Jardim Náutilos. Imagine eu, que eu fiz tantos amigos, e qualquer um de nós que tem isso, um dia daquele, imagina aquela rotatória ali que é o caos quando é no auge do verão, aquilo ali é um perigo, fica uma doideira quando enche a cidade. Eu discutindo no trânsito. Então hoje em dia, quando eu quero fazer alguma coisa errada, eu falo, meu Deus, se tinha alguém que me conhece aqui da Casa Luz e Esperança, eu falei lá ontem, agora aprontando aqui. Então se vocês me verem numa dessas aí, sabe o que vocês fazem? Faz diferente, assim, meu irmão está na prova, eu vou entrar em oração por ele. Porque nós muitas vezes cobramos do outro uma postura que nós não temos, né? Então, todos estamos necessitados de amor, de carinho, necessitados de solidariedade, porque nós precisamos disso. E não tenhamos dúvida, diariamente, pelos contatos que estamos tendo nos nossos relacionamentos familiares, profissionais, nós estamos caminhando para essa porta estreita. Qual de nós já encontrou no trabalho uma pessoa difícil de lidar, ou às vezes até na própria família? Aí nós vamos pensar nas bases doutrinárias. O acaso não existe. As leis de Deus, não existe o acaso. Isso é uma pergunta que eu vejo um amigo fazer sempre, eu vou perguntar para vocês aqui. Por favor, levante a mão quem
é nativo aqui de São Pedro ou de Cabo Frio, da região dos Lagos? Tem alguém aqui nativo, que nasceu aqui? Muito bem. Uma pessoa, de todos nós aqui, que é nativo daqui. Então nos fala para nós os espíritos que existe uma lei magnética poderosa que nos atrai para as regiões que temos compromisso. Nós somos atraídos, meu Deus, eu nasci lá no Cafundé do Judas, o que eu estou fazendo aqui? Isso a gente fala em Cabo Frio, nos parece a mesma coisa. 1, 2, 3, levanta a mão. A maioria veio de outro lugar. Então somos atraídos, uns vão, outros vêm, e vamos encontrar com aquelas circunstâncias, com aquelas pessoas, para que nós possamos passar por essa porta estreita, conter impulsos, revides, saber lidar. Então o desafio é diário. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, eu vou falar com minhas palavras, não vai perder o conteúdo, a forma de falar pode ser diferente. Eu estou sempre repetindo ela. Se eu não me engano, 642. Mais ou menos assim. Kardec pergunta aos espíritos: se nós só seremos responsabilizados no mundo espiritual pelo mal que houvermos praticado, o que os espíritos respondem? Não só pelo mal que houverdes praticado, mas pelo bem que tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. E, digamos assim, das consequências que disso vier. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fui fazer na casa espírita? Eu não sei vocês, eu já entrei na doutrina espírita já adulto. Minha esposa nasceu lá espírita, através dela eu entrei na doutrina espírita já adulto. E quando eu cheguei na casa espírita, lá em Itaperuna, ainda de onde eu venho, eu falei, meu Deus, que tranquilo, ninguém cobra nada de ninguém, né? Que maravilha. Comecei a ler as obras básicas, falei, meu Deus do céu. Aí a gente fala de alguns, já tiver uma semana de doutrina espírita, não diga que não sabia. Então, mostrando para nós que é uma chapa muito quente, que nós somos responsáveis por nossos atos, não adianta. E nos policiar, quando a gente vai fazendo uma fofoquinha, uma intriga, saber que aquilo ali tem vibração, aquilo cria vinculações com espíritos que nos observam, cria toda uma atmosfera. E aquilo ali é faltar com a lei de amor e caridade, porque nós estamos, digamos assim, detonando alguém. Não somos perfeitos, tem hora que a gente detona mesmo, tem hora que a gente fica de mal até com Deus. Fala, meu Deus, eu frequento a casa espírita, você deixou isso acontecer comigo, né? Poxa, barganhando, né? Eu faço evangelho, eu faço divulgação, poxa, você podia ter me dado uma colher de chá, né? Então nós temos uma visão ainda muito acanhada de uma única vida. Por mais que a gente estude a doutrina espírita, no fundo nós temos isso ainda no nosso interior muito forte. A gente não consegue ver além dessa existência, isso nos limita muito. Certa feita ouvindo o Dr. Herman, vocês conhecem o espírito do Dr. Herman? Através da mediunidade do Juan Senra, lá do céu, às vezes traz mensagens na obra social. Uma vez ele comentou assim, eu estava junto, ouvi ele falando, se vocês, era um grupo de trabalho, né, fechado na obra social, na Vila do Sol, e falou assim, se vocês, ao desencarnarem, já ter a certeza que são espíritos imortais, vocês deram um grande passo. Eu falei, mas como assim? Eu não falo de doutrina espírita, mas a gente fala muita coisa da boca para fora. Aí nós temos o que para ver sobre essa porta estreita? O livro Céu e Inferno, por exemplo, nos mostrando ali de maneira clara as consequências que encontraremos no mundo espiritual. Aí os espíritos lá na segunda parte que trata das evocações, espíritos felizes, medianos, suicidas, criminosos, arrependidos, expiações terrestres, mostrando que nós, ao chegar no mundo espiritual, encontraremos nós mesmos. E alguns falam que fica com vergonha, que é como um clarão que abre, mostrando sua existência. Os espíritos dizem que o nosso perispírito é como um disco rígido, que armazena tudo. O pensamento, uma fala, um olhar, tudo está armazenado. Isso é tão verdade, que deve acontecer com vocês, acontece comigo. Você está andando por aí, de repente, do nada, se lembra de uma coisa da sua infância. Do nada. Mas, meu Deus, o que eu vi que me despertou essa lembrança? A gente não sabe. Então, os arquivos existem, não se perdem. E diante dessa prestação de contas com a nossa consciência, porque nós não pensamos num Deus arbitrário, é conosco mesmo, vem à tona aquilo que nós postergamos. Fala, meu Deus, podia ter feito isso. Então, quando Cristo fala de fazer as pazes com o vosso adversário quando está a caminho com ele, nos mostrando das consequências da lei de causa e efeito. Mas resolve logo, acerta logo, não deixe isso para frente não. Você vai ter que dar conta em algum momento. Aproveita a oportunidade. Faz as pazes com aquele familiar difícil, vê que você também não é perfeito. Então, nos mostrando a necessidade de nós transpor, superar o orgulho. Porque o orgulho, como diz o Espírito, o orgulho e o egoísmo são os grandes algozes da humanidade, porque
são eles que nos, digamos assim, não deixam muitas vezes ter humildade de pedir um perdão. E temos que ser muito duros para quando alguém que nos ofendeu, nos magoou, que está errado conosco, volta e humildemente fala, me perdoa, meu irmão, eu estou errado. Me perdoa. Tem que ser um coração muito duro para a pessoa não sucumbir, né? Que o pedido de perdão é algo muito forte. Mas é que nós temos dificuldade, nós ficamos travados nessas lutas todas. Ó, nós temos ainda mais meia hora, né? Até 8h30? Sai todo mundo correndo daqui, né? Pelo amor de Deus. Tem uma passagem também muito interessante, que o orador e palestrante Simão Pedro, vocês conhecem? É um mineiro, maravilhosas as palestras dele, né? Ele contou uma historinha, e gostamos de contar historinha e são lindas. Ele não falou de onde ele tirou essa historinha, então eu não sei de onde veio isso. Ele conta assim, um homem, vou lembrar da porta estreita, um homem, o nome Barsabás. Não é Barsabás, eu estou trocando a história. Eu vou falando a história porque eu lembro o nome do homem. Barsabás é outra história. O homem era muçulmano, dedicado, fazia oração 5 vezes por dia e 1 vez por dia ia na mesquita, tradição da religião dos muçulmanos. Era um homem cumpridor das suas obrigações. E nos conta que certa feita, ele ia passando, subindo a escada do templo para fazer sua oração diária. Um mendigo estava sentado e pediu para ele, Senhor, tenha piedade de mim, me dê uma esmola. E nos conta Zantur, lembrei o nome da criatura, Zantur. Zantur olhou aquele homem, tirou da sua túnica uma moeda, deu ao homem, sentou ao lado dele, o abraçou e disse, meu irmão, o que eu mais posso fazer por ti? Aí nos conta que o homem levantou e se transformou num anjo, num Elohim, que é a linguagem deles da época, e disse para ele, eu não sou mendigo, eu sou um Elohim. De tempos em tempos, Jeová, dentro da tradição deles, envia-me à terra para vir a ferir a bondade dos homens. E como você foi bondoso comigo, você fez por merecer ir na gruta do destino, um lugar imaginário, onde está o livro da vida, e mudar seu destino, seu futuro. E deu para ele um lápis e uma borracha, ou seja, ele podia ir lá no livro, modificar do jeito que ele quisesse a vida dele. E ele, num piscar de olhos, se viu dentro da gruta do destino. E olhou assim, lá no fundo, um lugar iluminado, um livro bem grosso, onde tinha o nome de todo mundo. E ele olhou que estava em ordem alfabética. Ele tinha 10 minutos para modificar o futuro dele. Vocês conhecem a história? 10 minutos, hein? Não mais. Uma borracha e um lápis. E ele abriu e viu um nome que chamou a atenção dele, Abib. Abib era o juiz que havia prendido ele um tempo atrás, que ele ficou devendo uma dívida e foi preso. Abib foi o juiz que o prendeu e ele ficou com raiva desse juiz. Olhou para ver se era o mesmo, viu que era o mesmo. Era um homem de bem, um futuro brilhante pela frente. Olhou o futuro do homem no livro, falava tudo. Ele foi lá, apagou e botou um monte de coisa ruim para o homem, mudou a vida do homem. Aí, em vez de ir para a letra Z, que ele era Zantur, foi... Eu esqueci o nome da noiva dele, mas vou falar com essa palavra. Era a letra S. Vamos dizer Silvana. Não era isso não, mas é um nome parecido. Silvana. Não, então Silvana. Não, Silvana então não. Aí Silvana. Aí olhou, Silvana fora a noiva dele e havia largado ele porque ele fora preso. Ficou com vergonha dele. Aí ele olhou a vida de Silvana, apagou tudo de bom e botou um monte de coisa ruim para ela e botou assim, morrer solteirona. Que para os muçulmanos era terrível. Você não, Silvana, pelo amor de Deus. Ela já casou. Amém. Então, o tempo passando, aí finalmente ele chegou lá na letra Z, Zantur. Quando ele olhou, quase que caiu duro, porque tudo aquilo que ele tinha feito de ação já tinha gerado uma reação no livro da vida, ou seja, ele tinha que espiar aquilo tudo. E, meu Deus, começou a apagar, o tempo acabou. Quando ele viu, estava fora da gruta, com a borracha e o lápis na mão, com o destino, me desculpe a palavra, ferrado, porque ficou tão preocupado em fazer o mal para o outro que esqueceu de si próprio, de cultivar o bem que ele precisava de harmonia para com o outro. Então ele ficou, digamos assim, pelas reencarnações sucessivas, pelo processo que nós precisamos para expurgar as imperfeições da alma. Então hoje, meus irmãos, quando o calo apertar no sapato, vamos pensar assim, Deus é justo. Chegou o momento de eu fazer acerto com alguma coisa. Me ajude, Senhor, a ter resignação diante dessa porta estreita. Me ajude diante desse revés do dinheiro que eu perdi, o que foi assaltado meu.
devolvi, digamos assim, me ajude a olhar com outros olhos, com força, com fé, sabendo que o acaso não faz parte de vossas leis de amor. Me ajude diante da prova a não sucumbir, porque ele está sujeito a todo momento, né? Deu a hora, gente? Deu a hora. 2 minutos. Todo momento nós somos desafiados a colocar na prova. Então, como diz o Cristo, bem-aventurado os misericordiosos, aqueles que, olhando o irmão numa situação mais difícil, têm misericórdia, como a passagem do bom samaritano, usar de misericórdia, porque nós sabemos que todo bem que lançamos ao outro é bem que fazemos a nós. Tem uma frase, que o Mário não aguenta nem eu falar mais essa frase, que eu acho linda. Nossos irmãos evangélicos botam os adesivos dos carros com as passagens evangélicas, né? Lindo, um trabalho bonito. Tem uma frase que para nós espíritas eu acho que é perfeita, devia fazer adesivo. Emmanuel, pelo Chico, diz assim, eu acho ela perfeita. O bem que tu fizeres em algum lugar será o teu advogado em toda parte. Olha que coisa linda. É tipo assim, você lá no cantão fez uma coisa que ninguém viu, mas ficou registrado, entre aspas, no livro da vida. Aquilo ali é por você. Aquele bem é por você. No momento que você precisa de uma sustentação, aquele bem irá te sustentar. O bem que tu fizeres em algum lugar será teu advogado em toda parte. Irmãos queridos, gratidão. Espero que não tenha falado uma besteira, senão não vou ser convidado para vir aqui mais. Jesus nos envolva. Prazer conhecê-los aí. E lembrando, se estiver no trânsito aprontando, oração, hein? Misericórdia.